Como lidar com o desprazer de ter muitas e muitas pessoas todos os dias te procurando para você resolver os problemas delas? Renato Miliati, mais uma vez com vocês, falando sobre liderança. E dica cá, não é isso que acontece com a maioria dos líderes. A gente fica o tempo inteiro administrando as pessoas vindo falar dos problemas que elas têm. Eu lembro que eu tinha uma fábrica, né? A minha fábrica tinha 120 funcionários. E uma das coisas que mais me irritava, que eu ficava mais maluco da vida, era assim, e eu queria matar um, né? Nossa, eu ficava desesperado, era que parecia, eu tinha a verdadeira sensação de que eu chegava na empresa e sempre que eu chegava na empresa, todos os dias que eu chegava na empresa, parecia que tinha uma fila de funcionários esperando eu chegar para entrar na minha sala e me perguntar sobre os problemas que ele estava tendo, seja lá de que ordem fosse, seja lá de que grandeza fosse. E eu concordo que tinha muitos problemas que era comigo mesmo, eu que tinha que resolver, mas tinham muitos, gente, mas tinham muitos problemas que eram coisas tão banais, coisas tão mínimas, coisas tão chatas, coisas tão assim, nada a ver com aquilo que eu queria render no dia, e aquilo me irritava demais. Não sei se isso acontece com você, mas acontecia comigo direto. Até que eu fui fazer um treinamento uma vez e me deram uma solução tão boa que eu quero passar para vocês hoje, mas é uma coisa assim, é tão tranquila de fazer. E começou assim, tem duas fases do que eu vou falar para vocês, porque a minha sensação é que eu chegava na minha mesa, sentava na minha mesa e tinha um cartaz atrás de mim que dizia assim, ó, quer resolver seus problemas, venha aqui. Não sei se você passa por isso sendo líder, mas eu passava, porque assim, era muito constante. E como eu estava falando, quando eu fui fazer esse treinamento, me deram a seguinte situação para eu começar a aplicar. Toda vez que chegava uma pessoa, um funcionário meu, né, um liderado meu, para falar comigo, eu começava com a seguinte frase para ele. Esperava ele falar o problema e falava assim, olha, se você estivesse sentado aqui no meu lugar, o que você faria? As pessoas no começo davam um choque, né? Davam aquele tranco assim, falavam assim, como assim? Que eu faria, mas é você que pode me dar essa resposta. Não, tudo bem, eu posso dar a resposta, mas eu quero saber, o que você faria se você estivesse no meu lugar? E aí começou a ter um fenômeno muito legal, e é um fenômeno mesmo, que as pessoas começaram a pensar para vir conversar comigo. Toda vez que elas pensavam, aconteciam duas coisas muito legais. Primeiro, que o clima entre a gente ficava bem bacana, porque a pessoa já vinha com um ar de quem pensou, e para todo líder, né? Quando você vê que a pessoa se esforçou é uma coisa, quando você vê que ela não está nem aí, que ela quer na verdade se livrar do problema, aquilo já te... né? Você já fica, eu pelo menos ficava louco. Então eu queria que as pessoas pensassem, quando ela chegava já com uma ideia do que poderia ser, do como poder resolver, aquilo já me dava uma satisfação, então me aliviava. Em contrapartida, quando ela também vinha com as ideias dela, me dava a possibilidade de só dar toques. E aí vem uma outra situação bacana, né? Eu não falava para ela, não, mas isso que você pensou é uma besteira. Não, eu comecei a me programar para aceitar as ideias e trocar só pequenas coisas. Aquelas coisas que talvez ele fosse fazer, tivesse não 100% de acerto do que fosse fazer, não ficaria a melhor maravilha do mundo, mas pelo menos foi a ideia dele, e eu deixava que a ideia dele fosse crescendo e trabalhava os detalhes da ideia para ele aplicar aquilo. Isso foi criando um clima muito gostoso entre a minha pessoa e os meus principais liderados, as pessoas que mais conviviam comigo. E no lugar de a gente começar a sempre ter aquele peso de manhã, aquela situação, a gente começou a ter ideias. E quando a gente começa a trabalhar no ambiente de ideias, no ambiente de criatividade, tudo fica mais prazeroso. Então, quando as pessoas chegavam na minha sala, elas não chegavam mais com aquele negócio de, ai, dá licença, sabe o que é? Eu vim aqui porque aconteceu. Não, o cara já veio no clima e falou assim, Renato, sabe que, olha só, cara, pensei nisso, porque rolou isso. O que você acha? Como é que é? O pique era outro, a disposição era outra, a vontade era outra. Então, sempre que você estiver aí enveredando para ficar louco da vida, como eu ficava muitas vezes com os meus liderados, comece a pensar na estratégia que você pode adotar para que o clima da sua equipe fique melhor, para que você tenha mais sintonia, para que tudo aconteça e ainda por cima
os problemas que possam acontecer, ainda por cima você vai conseguir dar a chance das pessoas melhorarem e buscarem os resultados junto com você, porque sozinho a gente não faz nada. A gente precisa da nossa equipe para ter uma melhor vida de líder. Valeu? Até a próxima e um abraço!